pouquinho sobre o estudo da microbiologia. Então, diferente de tudo que a gente já viu até agora, a gente estava vendo fisiofarmacologia, onde a professora começou com os anti-inflamatórios, falamos sobre o processo inflamatório primeiro, para depois falar sobre os anti-inflamatórios, e depois falamos sobre a fisiologia hormonal, para falar sobre medicamentos utilizados na tireoide, e por último, insulina e diabetes. Então, agora a gente vai mudar completamente o foco das nossas aulas. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre a microbiologia. É uma aula bem básica. A gente vai falar só os conceitos básicos, porque depois a gente vai começar a ver os medicamentos que agem em cima desses micro-organismos. Então, agora é o que a professora gosta de fazer, nós vamos matar as bactérias, os vírus, os protozoários e os fungos. Então, as nossas próximas aulas, daqui até o final do semestre, que eu não sei quando vai acontecer, que pode ser esse semestre como semestre que vem, vai falar sobre os medicamentos que agem nesses micro-organismos. Então, eu coloquei um primeiro slide aí para vocês, que é uma que fala sobre uma definição do que seria a microbiologia. Microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos e bacteriologia é o ramo da ciência que estuda as bactérias. Então, de micro-organismo tem outros, mas os mais importantes e que a gente vai estudar aqui são as bactérias, os fungos, os vírus, os protozoários. Os protozoários a gente vai ver quando falar de antiparasitários. Então, os antiparasitários, a gente tem os micro-organismos, que são os protozoários, e tem os macro, os organismos maiores, que são os eumintos. Essas definições bem simples, então, eu fiz aqui uma classificação dos seres vivos, então tudo que vocês aprenderam lá no módulo 1 é que a gente é composto por a mínima divisão do nosso organismo são as células. E a estrutura da célula, que era bem simples, no nosso caso, a gente tem células que são compostas por membranas, citoplasma e núcleo. Os micro-organismos são seres unicelulares, ou seja, eles têm uma única célula. E dentro dessa única célula, eles têm variação contra as estruturas celulares. Então, alguns são mais complexos, como as nossas células, e alguns são mais simples. Então, a classificação quanto às estruturas celulares, a gente tem o que a gente chama de procarionte e o que a gente chama de eucarionte. Então, o procarionte é aquela espécie que ela é anterior a nós. É uma espécie mais simples. Como exemplo, a gente tem bactérias, algas e vírus. E como eles são anteriores, eles não têm uma estrutura organizada. Então, a estrutura celular dele é composto de membrana e o material citoplasmático. Eles não têm o que a gente chama de carioteca, que é aquela membraninha que envolve o núcleo, que organiza o núcleo. Então, eles não têm o núcleo celular organizado. Por isso, eles são chamados de procarionte. Então, as bactérias são procarionte. A maioria das bactérias possuem, além da membrana celular, ela é revestida pela parede celular. Então, é uma boa diferença entre a célula bacteriana e a nossa. Por isso, quando a gente acha alguma diferença entre uma célula humana e uma célula que a gente vai atacar, esta diferença pode ser o ponto de ataque. Então, as bactérias apresentam parede celular. Nós somos eucarionte, eu sou eucarionte, então o fungo também é eucarionte. Então, a gente pode perceber que os medicamentos que agem como antifúngicos, eles têm mais efeitos colaterais, porque a célula é mais parecida com a nossa, e é muito mais difícil de acabar com fungo do que de acabar com bactéria. Justamente por conta dessa complexidade que tem o fungo, que é mais parecido com a nossa célula do que a bactéria. Alguns fungos também apresentam uma parede celular, mas é bem discreta e é bem simples, não é como a parede celular bacteriana.
Quanto ao processo de respiração, a gente também pode fazer uma classificação dos micro-organismos quanto ao processo de respiração. Os seres humanos, assim como nós, precisamos de oxigênio para acontecer esse processo de respiração. No caso de micro-organismos, a gente tem micro-organismos que também necessitam de oxigênio para sobreviver. Então, esses micro-organismos, a gente fala que eles são aeróbicos. A maioria dos seres vivos, então, necessita de oxigênio para a sobrevivência. Uma das razões que a gente vive nesse planeta é porque aqui a gente tem oxigênio. Mas a gente tem também micro-organismos que são anaeróbicos. E esses anaeróbicos, eles podem ser de dois tipos. A gente tem os anaeróbicos obrigatórios, aqueles que não sobrevivem na presença de oxigênio, e a gente tem os anaeróbios facultativos, aqueles que para eles tanto faz. Se tiver oxigênio ou não, eles sobrevivem. Como exemplo de micro-organismos anaeróbicos, a gente tem, por exemplo, alguns tipos de bactérias. Então, tem alguns tipos de bactérias que elas não precisam de oxigênio para sobreviver. E tem alguns tipos de bactérias que são aeróbicas, precisam de oxigênio para sobreviver. Então, é também uma classificação que a gente vai ver futuramente. As algas, os fungos, a maioria deles são anaeróbicos, e os vermes intestinais, os parasitas intestinais também, e alguns os protozoários, eles são do tipo anaeróbicos. As bactérias, então, vamos começar falando delas. São seres microscópicos, ou seja, eu não consigo ver a olho nu, eu só consigo ver através de uma lente de aumento. Elas são unicelulares e podem produzir substâncias nocivas aos homens, como também podem produzir substâncias benéficas. A gente tem, principalmente na área alimentar, vários produtos onde a gente precisa das bactérias para produzir. Então, hoje a gente tem a chamada biotecnologia, que utiliza as bactérias na produção de vários compostos úteis para nós. E a gente tem a nossa relação com as bactérias é um pouco discutível, porque as pessoas têm na cabeça delas e criam a imagem de que todas as bactérias são do mal, só associam as bactérias falando que elas são patogênicas. Existem realmente uma classe de bactérias que são o que a gente chama bactérias patogênicas, que são geradoras de doença, mas a grande maioria delas não são. E a gente convive, elas vivem no planeta muito antes da gente, e a gente tem que aprender a conviver com as bactérias a partir do momento que a gente nasce. Então, 72 horas após o nascimento, nós já temos a nossa flora bacteriana completa. Nós temos bactérias na pele, no intestino, no nosso organismo, e são bactérias que convivem a vida inteira com a gente e pode viver ali sem causar doença. Então, antigamente, quando a gente fazia as nossas visitas aos berçários, a gente usava gorro, propé, touca, ainda via o bebê através do vidro. Por quê? Porque se acreditava que eles tinham que demorar o máximo de tempo possível para entrar em contato com as bactérias. Hoje não, hoje essa visão mudou um pouco. Por quê? Porque se descobriu que até 72 horas depois do nascimento, os bebês eles já estão povoados por essas bactérias, eles já entraram em contato. Então é melhor eles terem essas bactérias que ocupam o espaço delas, que são bactérias menos patogênicas, do que ser povoado por bactérias selecionadas, bactérias patogênicas e que pode prejudicar mais do que ajudar. Então, a gente tem uma série de bactérias que não geram doenças. O que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, o que causa uma infecção não é só a presença da bactéria. Sim, o que causa infecção é a presença da bactéria aliada ao fator que a gente chama de sistema imunológico. Então, para mim ter uma infecção, eu preciso ter a bactéria, mas a bactéria, para tentar me causar uma infecção, ela vai encontrar o sistema imunológico que vai combater essa infecção. Então, a infecção ela só vai se instalar quando a bactéria vencer a briga com o sistema imunológico, e aí é que a gente vai ter uma infecção. Então, quando a gente chama de infecção, a gente está falando de alguma patologia, alguma doença que tem como causador um agente biológico. Então, eu posso ter uma infecção viral, que é causada por vírus, e vocês já devem ter, tá na moda agora por conta do coronavírus. Então,
ele causa uma infecção viral. A gente pode ter uma infecção por fungo, que vocês conhecem tradicionalmente com o nome de micose, e a gente pode ter uma infecção por bactéria, que é a mais frequente, que é a mais comum e que é aquela que a gente tem mais habilidade em fazer o tratamento, e que é a que a gente vai falar mais tempo aqui. As bactérias, então, elas parasitam os seres na necessidade de sua sobrevivência para retirar os seus alimentos. A gente tem as nossas bactérias que povoam o nosso intestino, onde elas fazem uma função de auxiliar a gente no processo de digestão. E como a gente até já viu quando falou dos contraceptivos hormonais, elas têm um papel importante na absorção de vários tipos de fármacos. Todo esse conceito e tudo isso só foi possível no final do século XIX, quando todas as ciências evoluíram e a física e a biologia evoluiu e criaram o microscópio. Então, o microscópio é um equipamento laboratorial usado para o estudo dos micro-organismos. O que ele faz? Ele aumenta o nosso campo de visão. E a gente tem o microscópio óptico, que faz um aumento de 2.000 vezes no tamanho, e o microscópio eletrônico pode chegar a 4.000. Hoje em dia, essa coisa de óptico e eletrônico já está até um pouquinho mais discutida, faz parte do passado, porque hoje a gente já tem a tecnologia digital, onde os microscópicos eles têm um poder de aumentar muitas vezes a imagem. Então, quando teve a descoberta do microscópio, quando a física começou a crescer no final do século XIX, começo do século XX, a gente começou a enxergar e a visualizar esses micro-organismos causadores de doença. Até então, se acreditava que a doença podia ser o quê? Criada por alguma coisa mal, era um castigo, alguma coisa que acontecia no ar. E a gente começou a mudar esse conceito. Por quê? Porque a gente começou a ver essas bactérias. E quando a gente começou a ver, a gente viu que elas tinham formas diferentes. Ela podia ter o formato de esfera, que é redondinho, cilíndrica ou espiral. Bom, as esferas a gente chamou de coco e elas subdividem de acordo com a sua agrupação. Então, a gente tem o diplococos, que elas se associam de duas a duas. A gente tem o guinococos, que parece um grãozinho de feijão, elas ficam de um formatinho meio torto. O pneumococos se agrupa estilo uma chama de vela. Staphylococcus, que é em cachos, streptococcus em cadeia. E a gente tem por exemplo, um exemplo de guinococos, que é a bactéria que causa a gonorreia. A gente tem pneumococcus, um exemplo de pneumococo pode causar doenças no pulmão. Staphylococcus é bastante frequente nas patologias, nas doenças de pele. Cilíndricas, a gente tem o bacilo, então o bacilo famoso e bastante conhecido é o bacilo da tuberculose. Agora a gente tem os formatos espirais também, que são os espirilos ou espiroquetas, que tem uma imagem parecida com saca-rolha, e a gente tem um vibrião, que é em forma de vírgula. O vibrião, como exemplo, a gente tem o vibrião da cólera. Esta imagem que a professora colocou aqui era para vocês poderem enxergar, essas formas. Então, a gente vai ver aqui essa imagem ampliada, que aqui vocês têm um exemplo, então, o cocos, que é esférico, os diplococos, como eu falei, é de 2 em 2, o streptococcus, os espirilos, os estafilococos, os bacilos, os vibriões, e a gente está vendo aqui os esporos e bactéria flagelada, porque tem algumas bactérias que elas apresentam esses pelinhos, esses fios, que ela se movimenta, ela tem característica são seres mais evoluídos, onde eles já apresentam um movimento. Aqui a gente tem a estrutura maior
de uma bactéria. A gente parou falando de formas. Então, as bactérias elas são compostas de membrana celular, parede celular e algumas organelas que são estruturas importantes na reprodução das bactérias, como por exemplo o material genético, o cromossomo. A gente tem também o citoplasma, que tem os ribossomos, que a gente vai falar deles, porque eles são responsáveis pela síntese de proteínas. A gente também já falou antes quanto à classificação dos seres vivos, dos micro-organismos. A bactéria é um ser procarionte, ou seja, ela não tem a carioteca, aquela organização do núcleo. O material nucleico, ele está dentro do citoplasma. Então, continuando a falar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parede celular bacteriana. Bom, a parede celular bacteriana, ela, na sua estrutura, ela é composta por essas substâncias que estão aqui representadas. Então, isso aqui o que é? Foi feito um corte na parede celular bacteriana e através desse corte a gente pôde classificar as bactérias em dois grupos grandes, uns chamados de gram positivo e outros chamados de gram negativo. E aí, por que esse nome gram positivo e gram negativo? Por conta de um composto chamado coloração de gram, que foi o cara lá que determinou as diferenças entre uma bactéria e outra. Então ele viu que quando ele usava este corante, as bactérias chamadas gram positivas, elas ficavam num tom roxo e as bactérias gram-negativa, ela ficava só rosa. E o que dava essa diferença? Por quê? Porque as bactérias gram-positiva, então tanto as grãs positivas quanto as grãs negativas são formadas de fosfolipídios e as gram-positivas, basicamente, a formação da parede celular dela é de fosfolipídio e uma estrutura chamada peptidoglicanos. As gram-negativas, ela tem uma parede celular mais elaborada, então ela também tem os fosfolipídios, que vocês estão vendo, ela tem uma parede estreita de peptidoglicano, ela tem os lipopolissacarídeos, e uma paredezinha de fosfolipídio. Tá? Então, são duas camadas de fosfolipídio. Os lipopolissacarídeos, elas também têm canais, que a gente chama de porinas. Tá? Então, são estruturas diferentes. Hoje, quando a gente vai fazer, então, um exame de cultura, lembra que eu falei da identificação das bactérias através do exame, por exemplo, que a gente usou como urocultura, que é um exame de urina? Lá, o médico, uma das classificações que a gente pode fazer das bactérias é em relação à coloração de gram. Eu posso chamar ela de gram positivo e gram negativo. E depois a gente vai entender o porquê dessa diferença. Por que isso é tão interessante para a gente poder trabalhar enquanto microbiologia. Tá? Bom, outro esquema que a gente vai ver sempre, quando eu dou minha aula, eu entrego uma cópia disso daqui para vocês, que é uma bactéria gigante. Então, aqui vocês estão vendo uma bactéria gigante. Aonde vocês veem ali bem delimitado a parede celular, a membrana celular, o material genético, o ribossomo, onde são sintetizados as proteínas e outras substâncias que são sintetizadas também. Por que esse esquema é importante? A gente vai voltar e rever ele. Então, cada grupo de antibacteriano que a gente falar, de antibióticos, a gente vai falar sobre, a gente vai voltar para esse desenho. Por quê? Porque ele está mostrando para a gente os mecanismos de ação de todos os fármacos antibacterianos que a gente vai trabalhar. Tá? Então, ou eles vão agir na parede, eles podem agir na membrana, eles podem agir no DNA, eles podem agir no ribossomo, e como eles podem reagir na síntese na síntese metabólica, na síntese de algumas outras substâncias que sejam importantes para essa célula. Então,
Olhem bem esse desenho, que não vai ser a primeira, é a primeira, mas não vai ser a última vez que vocês vão ver ele. Então, sempre a professora vai voltar para ele quando a gente for falar de antimicrobiano, de antibacteriano, especificamente antibacteriano. Continuando, então, a nossa aula de microbiologia, que a gente estava vendo no último conteúdo, a gente falou um pouquinho sobre as formas das bactérias, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o controle do crescimento bacteriano. Então, a gente pode ter uma forma de controle. Tá? Então, rapidamente, porque isso aqui provavelmente vocês já viram lá no módulo 1. Então, formas de remover, reduzir ou inibir o número de micro-organismos. Que eu posso fazer isso com um componente físico, por exemplo, calor, ou um componente químico, como por exemplo o butaraldeído, que é uma substância química, o hipoclorito. Eu posso usar, então, método físico: calor, calor úmido, pasteurização, calor seco, radiação. Calor, vocês já sabem, calor mesmo, forno numa temperatura alta. Eu posso matar bactéria, posso matar vírus, posso matar muitos micro-organismos com calor. Calor úmido é o autoclave. O autoclave funciona como uma panela de pressão. Ele aumenta a temperatura e também aumenta a pressão. Pasteurização. Pasteurização é um método de diminuir o número de micro-organismos, principalmente micro-organismos patogênicos, e a gente utiliza nos alimentos, que a gente não quer submeter ele a um calor muito intenso, que pode degradar as proteínas, então pode passar por um processo de pasteurização. Por exemplo, o leite que a gente toma, e esses sucos de laranjas que são integrais também passam por um processo de pasteurização. Calor seco, forno. Radiação a gente usa para esterilizar algum tipo de material, tipo agulha, seringa. Pressão osmótica, tá? Grandes concentrações, tanto de sal como de açúcar, eles funcionam como conservante. Vocês viram isso nas aulas de produção. Então, quando vocês fizeram xarope simples, vocês usaram o açúcar em grande quantidade, e uma das funções dele era conservante. Por quê? Vai inibir o crescimento de micro-organismo numa concentração muito alta, tanto de açúcar como de sal. Por exemplo, se a gente tiver carne seca em casa, a carne, ela não precisa ficar na geladeira. Por quê? Porque ela tem uma grande quantidade de açúcar. A mesma coisa quando vocês vão comprar bacalhau no supermercado. Bacalhau no supermercado, vocês não vão encontrar ele na geladeira. Por quê? Por conta da grande quantidade de sal. Quando eu retiro a água das substâncias, eu também promovo uma diminuição do número de micro-organismos. Por quê? Porque a água, ela funciona para acúmulo de bactéria. A bactéria adora água, todo mundo precisa de água. Então, o processo de retirada da água é o que eu chamo de liofilização. Então, a maioria dos nossos antibióticos, aqueles medicamentos que a gente utiliza no hospital, eles são liofilizados, é retirado toda a água dele, então ele fica só o pozinho lá no frascompola, e aí quando eu coloco água, eu solubilizo esse frascompola, eu vou formar uma solução e aí eu vou poder administrar ele endovenoso. Mas se eu deixasse água lá, ele poderia ter crescimento de bactéria e poderia estar contaminando ou estar estragando. Métodos químicos, tem os esterilizantes. Esterilização é diferente de desinfecção. Desinfecção diminui a quantidade de micro-organismos, esterilizante mata todos os micro-organismos. E antisepsia, substância química que vai inibir ou destrói os micro-organismos em tecidos vivos. Por exemplo, a sepsia é aquilo que eu faço na pele. Características de um antisséptico, então ele tem que ter uma eficácia germicida, por exemplo, um exemplo que a gente tem utilizado muito é o álcool gel. Apresentar estabilidade química, de preferência solúvel em água e líquido orgânico. Então, voltando de novo no nosso álcool gel, não pode ter, de preferência incolor, não produz, porque não vai dar manchas, não ser irritante e não interferir no processo de cicatrização. Então, é aquilo que a gente usa na pele, a gente usa
Hoje o povidine de germante, que é o PV, é o iodo, mas não o iodo puro, porque senão ele irritaria a pele. Tá? A gente usa o álcool 70 ou o álcool gel. Então, antigamente a gente usava metiolate, a gente usava mercúrio, mas graças a Deus hoje a gente não usa nada disso porque eles têm baixa capacidade de destruir bactéria. Desinfetante, por exemplo, clorexidina, a gente tem o iodo, né? O iodo também, ele destrói o coronavírus, então a gente tem ouvido falar bastante dele. Os álcools na concentração, sempre lembrando que precisa de um pouquinho de água para poder penetrar na bactéria ou no micro-organismo e destruir esse micro-organismo, porque se for puro, quanto menos teor de água, fica mais difícil, ele evapora muito rápido também. Amônio, a gente tem os amônios quaternários, são os sabões, os sabonetes. Conservante químico, alguns como nitrato de sódio. A gente tem glutaraldeído, que eu acho que eu já tinha dado um exemplo, a gente usa até como agente esterilizante. Hoje a gente usa menos porque eles são mais tóxicos, formaldeído também a gente não usa muito por conta da toxicidade. Metais pesados também a gente não usa mais por conta da toxicidade. E agente oxidante, como a água oxigenada e o permanganato de potássio, que também a gente não usa mais. Tá? A água oxigenada porque ela tem poucos efeitos antissépticos e o permanganato de potássio por conta de que ele é agressivo, porque o pessoal resolveu também usar ele no refinamento de coca. Então a gente não utiliza mais o permanganato de potássio. Agora eu vou falar algumas definições para a gente entrar seriamente na questão dos antibióticos e quimioterápicos. Então, antibióticos são substâncias produzidas por micro-organismos, por exemplo, bactérias do gênero Streptomyces e fungos do gênero Penicillium e Cephalosporium. Quimioterápicos são substâncias químicas que são sintetizadas em laboratórios. Então, às vezes, vocês vão encontrar isso, vocês estão fazendo estágio nos hospitais, aí está lá separado por grupo farmacológico. Aí tem os antibióticos e os quimioterápicos. Nos antibióticos está a amoxicilina e nos quimioterápicos está o Bactrim. Então, o Bactrim é um quimioterápico, porque são substâncias químicas sintetizadas nos laboratórios. A amoxicilina já tem uma origem natural. As penicilinas que deram origem à penicilina, ela foi descoberta no início do século XIX e assim, alguém percebeu que não tinha crescimento de micro-organismo naquelas placas lá que eles colocavam os micro-organismos para crescer. E aonde eles tinham um fungo chamado penicilíneo que produzia a penicilina, por isso o nome penicilina. Bom, e ela se desenvolveu e durante a Primeira Guerra Mundial ela foi testada, funcionou, muita gente voltou para casa melhor do que na Primeira Guerra Mundial. Os casos de sífilis melhoraram muito, porque o que aumenta também numa guerra são os casos de sífilis. Tá? Então, diminuiu os casos de sífilis na Segunda Guerra e a Segunda Guerra funcionou como um laboratório para testagem da penicilina. E aí, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a penicilina ela estava fixada como o primeiro antibiótico a ser produzido e lançado comercialmente. A gente tem também os quimioterápicos, então o Bactrim, como eu falei, a sulfa foi descoberta um pouco antes da penicilina, mas ela não foi registrada como antibiótico na época, e aí ficou a penicilina, a história tudo começa com a penicilina. Tá? Mas a gente hoje em dia também tem alguns medicamentos que eles têm a origem deles são sintéticas e são produzidos em laboratórios. E esses quimioterápicos, ou seja, a terapia pela química, pode ter uma ação antibacteriana, por exemplo, o caso da sulfa, pode ter uma ação antifúngica, que a gente vai ver depois disso, uma ação antiviral e uma ação antiblástica. Professor, o que é antiblástica? Antiblástica é antineoplásica, é para destruir células cancerígenas. Bom, quando a gente usa um fármaco, a gente pode fazer isso de duas formas, de três formas. Ou a gente inativa, inibe o crescimento, ou a gente vai causar a morte do agente infeccioso, um fármaco. Ou no caso de um antisséptico, a gente pode causar a inativação desse fármaco. Mas o fármaco, o antibacteriano,
o antifúngico, ou ele inibe o crescimento, e quando ele faz isso, quando ele inibe o crescimento, no caso do antibacteriano, quando ele causa inibição do crescimento, o mecanismo dele promove essa inibição do crescimento, a gente fala que aquele fármaco ele é do tipo bacteriostático. E quando ele causa, o mecanismo de ação dele causa a morte do agente infeccioso, a gente fala que aquele fármaco é do tipo bactericida. Então, os fármacos podem ser os antibacterianos, pode ser bactericida, quando o mecanismo de ação dele, o modo de destruir o micro-organismo ocorre por inibição do crescimento, e ele pode ser bacteriostático, e ele pode ser bactericida quando o modo de agir do fármaco causa a morte do agente infeccioso. Então, tem gente que chama de quimioterapia todo o tratamento também das doenças com substâncias químicas, porque tanto o fármaco de origem sintética como o de origem natural é uma substância química. Mas normalmente a gente usa o conceito mais para falar de quimioterápico enquanto de origem sintética, e os outros de origem, os antibióticos de origem natural. E hoje a gente tem muito esta confusão na cabeça da gente de antibiótico, porque bio vem de vida, então antibiótico seria também um antifúngico, um antiviral e até um antiblástico, né, porque todos destroem células vivas, mas a gente usa muito essa questão de antibiótico para chamar de antibacteriano. Então a professora vai falar aqui algumas vezes antibiótico pensando no análogo antibacteriano, porque o nosso primeiro conteúdo vai ser antibacteriano e não antifúngico. Aqui tem um quadrinho falando para vocês da origem dos principais antimicrobianos. Isso é só para a gente começar. Então tem o penicilínio, que deu o fungo, que é o penicilínio que deu origem à penicilina, e o cefalosporínio, que é a cefalosporina. O Streptomyces, que é uma bactéria que dá origem a um antibiótico muito conhecido de vocês, que é a neomicina, que vocês adoram usar. E também a azitromicina, que agora está na moda. O micronospora, que dá origem a gentamicina, e a bacitracina, que também está naquela pomadinha associada com neomicina, que vocês adoram usar. Tem o bacillus, que dá origem à polimixina, e a bacitracina, que a gente vai falar depois. E o Chromobacterium, que dá origem... É um quadrinho só de exemplo. Agora, uma coisa séria que a gente precisa conversar é sobre resistência bacteriana. Então, resistência bacteriana é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente tem resistência bacteriana, a gente gera um problema que seria o quê? O fármaco ele não faz mais efeito, porque eu uso o fármaco para destruir a bactéria. Se eu crio resistência ao fármaco, o fármaco ele não vai mais destruir aquela bactéria. Mas principalmente o problema da resistência é que a resistência propicia com que aquele fármaco selecione as bactérias resistentes. Exemplo, eu tô com uma infecção na garganta. Aí eu vou no médico, o médico me receita determinado antibiótico. Aí eu tomo um dia, não tomo direito, aí eu não melhoro, no outro dia eu vou lá. Aí o médico pega e me receita, o outro médico me dá um outro antibiótico. Aí eu tomo aquele outro antibiótico, né? E aí não resolveu. Por quê? O que pode ter acontecido? Quando eu tomei aquele antibiótico, eu não tomei direito. Então, as bactérias podiam ser até resistentes àquele produto, mas como eu não tomei direito, só matou as bactérias mais sensíveis. Aquelas que eram mais resistentes, elas cresceram de ontem para hoje. Então, hoje eu tenho só bactérias resistentes àquele antibiótico. Tá? Eu não tenho mais bactérias sensíveis àquele antibiótico, tá? Então, isso é tão importante, essa questão da
resistência que fez com que o governo criasse leis para coibir o uso de antibióticos, porque antes o antibiótico era vendido sem receita médica. O pessoal ia na farmácia e comprava. Só que de 2010 para cá, os antibióticos eles passaram a exigir a retenção da receita. Não adianta falar, professora, todo medicamento antibiótico, mesmo antes, eles já vinham com tarja vermelha. E tarja vermelha significa o quê? Medicamentos com receita médica, medicamentos vendidos sob prescrição. Eu sei disso, tá? Então, ele já era medicamento vendido sob prescrição. Mas como não tinha o controle da receita, como não tinha retenção da receita, ninguém podia exigir que o sujeito só vendesse o medicamento para você se tivesse receita ou não. Então, todo mundo comprava. Aí o governo baixou a portaria que fala que RDC lá dos antibióticos, que fala que os antibióticos precisam de retenção de receita. Então, vocês vão hoje na farmácia e vocês precisam ter a receita para comprar o antibiótico, tá? Então, isso é muito grave. Bom, para inibir ou matar a bactéria, a gente precisa de um alvo. Então, esse alvo é importante quando a gente falou lá da parede bacteriana, porque só a bactéria tem parede, a minha célula não tem parede. Claro que o antibiótico tem que ter a capacidade de atingir aquele alvo. Então, se o meu alvo for a parede bacteriana, eu só posso matar a bactéria que tem a parede. Tem algumas bactérias que não têm parede bacteriana. Então, esse antibiótico que eu vou tomar, se o alvo dele for a parede, ele não vai atingir o alvo, porque a bactéria não tem parede. Uma coisa muito importante que pode favorecer também o aparecimento de resistência é o tempo e a concentração. O antibiótico, o antibacteriano, ele precisa ser tomado, a gente precisa colocar despertador. Tá escrito lá que é de 8 em 8 horas, não é de manhã, de tarde, de noite. É, por exemplo, às 8, às 16 e à meia-noite. Se for de 6 em 6 horas, não é 4 vezes por dia. É às 6, às 12, às 18 e às 24, ou qualquer horário. Então, ele tem que ser obedecido este intervalo entre as doses. Por quê? Porque precisa, assim como a professora já falou aqui dos contraceptivos, a mesma coisa a gente precisa para os antibacterianos. Eles precisam manter uma concentração frequente de antibiótico. Por quê? Se diminuir, se cair essa concentração, a bactéria ela cresce muito rápido. Então, diminui a concentração, possibilita o crescimento de bactéria e aí vai crescer principalmente aquelas que são resistentes. Tá? O tempo de tratamento, isso também é importantíssimo. Tem gente que quer falar, o médico mandou eu tomar 7 dias. Mas a minha caixa só deu para 5. Tá? Então, tem que obedecer o tempo de tratamento, a posologia e a concentração do fármaco. Isso é extremamente importante. Então, as bactérias podem ser sensíveis quando atinge totalmente o micro-organismo, como ela pode ser resistente quando ela não atinge o micro-organismo. A resistência, ela pode ser, então, natural. Por exemplo, eu falei aqui para vocês, eu tomo um antibiótico que age na parede celular, mas a bactéria não tem parede. Mas o vírus não tem parede celular. Se a bactéria nem o vírus não tem parede celular, não adianta nada eu tomar. Então, aquele antibiótico de parede, não vai, as bactérias que não têm parede são naturalmente resistentes àquele antibiótico. A mesma coisa do vírus. Eu jamais vou usar um antibiótico que age na parede para destruir o vírus, seja ele coronavírus ou qualquer outro vírus. Por quê? Porque eles não têm parede celular. Então, isso é importante, é o que a gente chama de resistência natural. Não adianta o médico me dar medicamento para matar a bactéria, o alvo é uma bactéria e querer tratar a minha virose, não vai resolver. Agora tem a resistência adquirida. Adquirida, então, é aquela que eu estava explicando que vocês toma o antibiótico e você seleciona a bactéria. Então, somente parte das bactérias é resistente, mas como eu usei
antibiótico errado, de forma incorreta, só vai selecionar aquelas bactérias que são resistentes. Então, eu vou ter uma resistência adquirida. Esse a gente já comentou, que existem bactérias que estão nas diversas partes do nosso organismo sem causar danos. Então, só para voltar aqui, a gente vai falar das bactérias. A gente vai falar aqui das bactérias e voltando aqui de novo para esse esquema aqui, tá? Então, esta bactéria, então aqui tem, ó, a parede celular. Aqui. E essa aqui, só essa. Membrana celular, a parede celular. A gente vai começar a falar de antibiótico e a gente vai começar por esse daqui, que são os inibidores da síntese da parede celular bacteriana. E um grupo bem grande chamado beta-lactâmico. Então, esse daqui vai ser o primeiro grupo de antibióticos que a gente vai falar.